cremos, Pai querido, que o Senhor tem uma palavra, Senhor meu Deus querido, para mim, Senhor, para a tua igreja, Pai. Que o Senhor venha derramar, Senhor, do teu poder e venha operar um grande milagre, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Usa o teu filho, Senhor, na autoridade, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Servos e servas do Senhor, aqueles que estão sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Nesta noite, todos digam glória a Deus. Amém. Aleluia. Você está na casa do Pai nesta noite. Aleluia. Você está no melhor lugar do mundo, na presença de Deus, dentro da casa dele. Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem juntamente comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 9, apenas parte A no versículo 10. Atos 9, capítulo 9, apenas a parte A do versículo 10. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, novamente, segundo pelo pastor, de estar trazendo esse convite para nós termos essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, que é de toda aceitação, aleluia, para os nossos corações nesta noite. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Glória a Deus. Senhor Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos em um só nome. Ó Deus querido, que é digno de todo nome, que estás nos céus e também sobre a terra. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a tua igreja, Senhor Jesus, que veio para ouvir a sua palavra, para glorificar, para agradecer, porque, Deus querido, é um milagre de estarmos aqui, de acordarmos de manhã, respirarmos um ar abençoado e de estarmos aqui glorificando, exaltando o teu santo e bendito nome. Senhor Jesus querido, que as tuas mãos santas e poderosas venham estar estendidas sobre esta casa, e que aqui, ó Senhor Jesus, venha permear, Senhor, a tua glória para os quatro cantos desta casa, e que esta casa, Senhor, que é o coração também do homem, venha a ser aquebrantado pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Que onde houver um demônio, Senhor Jesus, que venha a ser repreendido agora, queimado agora pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aquele que tentou fechar as portas vão se abrir nesta noite, Senhor. Aleluia. Aquele que vem buscar a resposta vai levar a resposta para o seu lar. Aquele que vem buscar, Senhor Jesus querido, aquela bênção, aquela vitória, pode crer, Jesus querido, que o Senhor já está entregando aqui nas mãos dos teus filhos e das tuas filhas aqui nesta noite. Então venha glorificar, Senhor Jesus querido. Estamos glorificando ao Senhor, meu Pai, que é digno de todo louvor, de toda honra. Receba, Pai querido, a nossa glorificação, meu Pai do céu. Ó Deus querido, que possa chegar a oração até diante do teu trono, Senhor, e que então venha estender as tuas mãos ao céu, do céu, ó Pai querido, até esta igreja agora, e que o Senhor venha jogar por terra todo impedimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que a tua palavra, Senhor Jesus, venha ser pregada, Senhor, venha ser nesta noite, meu Pai querido, entregue, Senhor, aleluia, como uma flecha que o alvo, Senhor, que é o coração do homem. Deus querido, meu Pai amado, que é o coração, aonde aqui a flecha, Pai, está indo, meu, diretamente ao coração, venha ser a sua palavra, a sua palavra, a sua palavra, porque a sua palavra tem poder de ressurreição, a tua palavra tem poder de libertação, a sua palavra tem poder, meu Pai querido, aleluia, de cura, meu Pai. Então agora, meu Deus querido, vai entregando a cura, ó Pai, interior e exterior nesta noite. Cura, Senhor Jesus, a cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu creio, meu Pai, que aqui sairemos nesta noite, ó Pai, vitoriosos, porque somos, ó Pai, mais do que vencedores. Iremos receber a nossa vitória nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Eu estudando a palavra do Senhor, eu vi por alguns
alguns personagens bíblicos e que passaram por pequenos prazos de tempo, mas que nesses pequenos prazos de tempo fizeram grandes milagres. Aleluia. Sendo um instrumento nas mãos do todo Deus poderoso, e que deixaram marcas até hoje, em pleno século 21, onde alguns personagens daqui que passaram, deixaram suas marcas, estão relatadas, escritas, minuciadas na palavra do Senhor Jesus Cristo, na palavra do Deus poderoso. Aleluia, que não deixou esse tempo passar de largo, mas foi minuciado, escrito, algumas autorias bíblicas e de alguns personagens tem maior e grande significado, porque nas pequenas coisas, aleluia, é que algo grande acontece, é que grandes milagres acontecem. Aleluia, glória a Deus. A título de informação, no capítulo 9, são os que descendem de 3 filhos de Noé. No capítulo 9, os que descendem são descendentes de Cã. 10. O capítulo 10 são descendentes de Sem. O 11 são os descendentes de Jafé. E olhando, analisando de toda essa circunferência bíblica, que eu vejo alguns personagens da Bíblia, onde que aqui fizeram, dos seus pequenos templos, fizeram grandes maravilhas e milagres, porque foram um instrumento nas mãos do Senhor. Eu posso ver a 2 Reis, capítulo 5. É uma menina, uma criada na casa de Naamã, que falou para a mulher de Naamã que teria um profeta que o curaria de toda enfermidade, aleluia, de toda lepra. Na pequena causa desta menina, nós vemos uma personagem, porque ela foi ao motivo da qual aconteceu um milagre na vida de Naamã. Aleluia. Como não posso citar também Jeremias, capítulo 38. Aleluia, onde ali tinha um determinado homem etíope, onde ali falava para o rei soltar Jeremias. Não só nos seguintes termos da tua palavra, mas Deus ouviu ele de uma certa forma, que comoveu o coração do rei e soltou Jeremias da masmorra, soltou Jeremias da prisão. Por que aqui também não posso falar em Êxodo capítulo 17? Quando levantava as mãos de Abraão, de Moisés, os braços de Moisés para vencer a grande batalha, porque estavam perdendo a batalha, mas com as suas mãos abaixadas. Quando levantava as suas mãos, aleluia, ajudando Moisés a levantar as mãos, Israel prevalecia na batalha. São pequenas passagens de pequenos personagens, mas que fizeram grandes coisas, e que foram personagens, aleluia, especiais, e que deixaram marcas. Porque também em João capítulo 6, aleluia, um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, que Deus multiplicou. Não, a Bíblia não relata de onde veio esse rapaz, onde que andava esse rapaz, a sua família, aleluia, a sua árvore genealógica não relatava, mas que ele teria suas 5 pães para 2 peixinhos, para uma multidão de gente que estava esfomeado, aleluia, que acompanhava Jesus e que viu os milagres através de Jesus. Então Jesus fez aquele milagre usando 5 pães e 2 peixinhos para multiplicar para uma determinada população. Eu digo população porque era uma grande população, era uma grande multidão que estava faminto, aleluia. Eu olho então, e eu vejo um homem que deixou a sua marca, aleluia, um homem chamado Ananias, que era um sacerdote, ou sumo sacerdote, que morava em Damasco. Damasco ficava 80 quilômetros de Jerusalém. E quando então, um homem conhecido como tirano, que matava, assolava as pessoas, aqueles que exaltariam o nome verdadeiro, que é o nome santo de Jesus Cristo, esse teve um encontro com ele, aleluia, porque tinha carta branca, era romano e também era judeu.
Então ele podia entrar e sair onde ele queria, aonde ele pudesse entrar e sair para perseguir um crente, aleluia, ele entrava e arrastava para fora, levava para a carruagem, as ruas de Jerusalém, arrastando, matando cada um. Mas Jesus tinha um plano na vida daquele homem, e naquele dia foi um encontro marcado. Eu quero dizer para o seu coração nessa noite, você que desceu, ainda não desceu do muro, tome uma decisão nessa noite, porque Deus vai te pegar no caminho. E quando Ele te pegar no caminho, o encontro com Ele vai ser diferente. Aleluia. Eu vejo um grande personagem aqui usado, porque foi canal de bênção naquele dia. Aleluia. Então Ananias foi levantado como profeta, como sacerdote da região de Damasco, onde a igreja estava crescendo pelas mãos de Pedro, onde ali então Jesus edificou a sua igreja, aleluia, que seria a rocha, e a igreja estava crescendo naquele dia, em determinadas regiões e povoados, onde era pregada determinada palavra do Senhor, e os milagres aconteciam, porque na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. E quando eu olho para um determinado personagem chamado Ananias, eu vejo a tua responsabilidade, aleluia, o seu testemunho perante a Deus, de ser o escolhido para ir de encontro com essa pessoa, com este homem que era tirano, este homem que era terrível, este homem que era endemoniado, antes de ser escolhido por Deus. Ele era escolhido antes de ser ungido, consagrado, aleluia. Mas Deus ainda, Jesus ainda não tinha um encontro com ele, mas naquele dia o encontro estava marcado. Jesus está marcando um encontro com você nesta noite. Aleluia. Por mais que você passe por milhares de decisões, coisas que você muitas das vezes não consegue resolver, problemas, aleluia, aleluia, frustrações, mas Deus agora vai envergonhar o seu inimigo. Deus vai te levantar nesta noite e vai dizer: hoje o seu encontro é comigo, não é mais para aquele que muitas das vezes quer se levantar contra ti, aleluia, que muitas das vezes pensa em te ajudar, mas quer te jogar mais ainda para baixo. O encontro é comigo nesta noite. Hoje é noite de vitória para a sua vida, aleluia. Hoje você vai ter um encontro agora com Deus Altíssimo, aleluia, o Deus Todo-Poderoso que está nos céus e também sobre a terra. Ele está abrindo porta nesta noite para a sua vida. Como outros que não têm ainda as suas decisões, estão dentro da igreja, mas como se fosse um freezer, ainda frio, não sentindo a presença do Espírito Santo. Mas quando este homem, aleluia, abre o seu coração, Deus está quebrando o coração do homem, transforma o coração do homem de uma maneira em qual ele não pode ser o mesmo, mas vai ser transformado e cheio, porque ele é a promessa do Espírito Santo. Porque você é escolhido, você é a promessa do Espírito Santo. Aleluia. E naquele dia, entrando em Damasco, eu vejo que 3 personagens, irmãos, a qual Saulo estaria perseguindo. Um deles, Ananias, glória a Deus. Outro seria Barnabé, que também estava naquela região evangelizando, que a igreja estava crescendo, aleluia. E outro Judas, não Judas Iscariote, o traidor, outro Judas, porque ele teve um encontro naquele dia com Jesus. E para casa de quem que ele foi naquele dia? Aleluia. Porque ele parou no meio do caminho e disse: Saulo, por que tu me persegues? Por quê? Aleluia. És tu mesmo que fala comigo, sou eu mesmo. Naquele momento ele caiu cego, não sentindo, não relata ainda a palavra se foi de um camelo, se foi de um cavalo, se estava a pé, mas caiu. Porque muitas das vezes aquele que ainda se encontra grande na presença do Deus, não sabe ele que Deus pode abater, porque quem usa o homem é o Espírito Santo de Deus. O homem não pode passar na frente de Deus, somente quando Deus dá a tua palavra, porque a última palavra é dele. Aleluia. Ele foi levado, carregado, porque não estaria vendo mais, para dentro da casa de Judas. E naquele dia ele teve um encontro marcado com Jesus. Ele aceitou Jesus e foi levado para a casa de Judas. Então, olhando para esta mensagem, para esta palavra,
persegue, aleluia, Deus vai usar a sua boca, vai usar a sua vida para profetizar para ele ou para ela, porque daí eles vão ver que é um Deus verdadeiro que usa a sua vida, que levanta aquele que muitas vezes é humilhado, caído, aleluia, mas Deus levanta ele lá do pó, aleluia, coloca no mais alto patamar, porque é o Espírito Santo de Deus que levanta o homem, aleluia, e que abate aqueles que se engrandecem na presença dele, aleluia. Você que abre teu coração nesta noite, aleluia, começa a sentir a presença do Espírito Santo, porque o negócio vai ser diferente nessa noite, o teu encontro é com Jesus Cristo nessa noite, não será mais a mesma, você não vai ser mais envergonhado, aleluia. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, vão levantar pessoas para orar por ti, aleluia. Hoje é difícil de arrumar alguém, irmão, hoje é difícil de arrumar alguém que ora por nós, aleluia, que muitas das vezes é difícil. Ó, irmão, eu estou orando por ti, irmã, estou orando por ti, é difícil, porque hoje estamos vivendo uma perseguição terrível na face da terra, e precisamos da nossa oração, oração do nosso companheiro, oração da nossa companheira, oração do seu irmão, a oração da sua irmã, porque a oração pode muito sobre os seus efeitos, aleluia. Aquilo que é impossível vai se tornar possível para você, porque Deus é Deus, aleluia, aleluia. Ele é um Deus todo-poderoso que abre as portas, aleluia, abre o mar vermelho para você passar, e você vai cantar o hino da vitória. Vai ter pessoas que vão cantar o hino da vitória nessa noite, aleluia, aleluia. Deus vai levantar aquele que está do teu lado para te ajudar, aleluia, aleluia. E naquele dia, Ananias ouve uma voz, e ele conhece essa voz. Primeiro, todo fiel, todo servo conhece a voz do teu Senhor, aleluia, porque são muitos que estão dentro da igreja e ainda não ouviram até hoje a voz de Deus, aleluia, não deram crédito para aqueles que são usados ainda por Deus, que transmite a profecia de Deus, mas a profecia se cumpre, porque Deus é Deus, e você sente, porque o Espírito Santo de Deus testifica com aquele que está do seu lado, testifica com você, porque aquilo que é Deus tem promessa na sua vida, você sente, aleluia, o teu coração começa a palpitar, parece que vai sair pela boca. Por quê? Porque é Deus falando contigo, aleluia, porque muitas das vezes você ainda não ouve a voz do Senhor. Comece, não, aleluia, dá liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo, possa falar com você nas noites, nos sonhos, nas revelações, nas visões, porque Deus ainda é Deus de revelação, Deus ainda é um Deus de visão, Ele ainda traz visão para o meio da igreja, Ele ainda revela o oculto escondido, aquilo que está em trevas, aquilo que está na luz, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, e você não vai ser mais enganado, aleluia, porque Deus é Deus, Ele vai mostrar para você. Segundo, porque Ananias foi obediente, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, porque quando Ananias escuta a voz do Senhor, dizendo que na rua à direita estaria um homem na casa de Judas chamado Paulo, Ananias, eu vejo pela visão da fé, Ananias pegando a sua pasta, seu óleo ungido, ele para na porta e joga no chão, ou coloca do lado da sua mão o seu óleo para unção. Ele diz, aquele homem que perseguia e matava os crentes, aquele homem, Senhor, exatamente, aquele homem. Mas, Senhor, Ananias, não me escuta, mas, Senhor, porque ele, para mim, é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido de Deus. Você é um vaso escolhido de Deus. Você foi separado dentro do ventre da sua mãe. Deus te separou. O inimigo não pode tocar aquilo que é seu, não pode tocar na sua vida, naquilo que você tem, porque foi Deus que te deu. E Deus vai trazer agora nessa noite para se cumprir toda a promessa, todo sonho vai se cumprir na sua vida. O inimigo vai cair de cara no chão, Satanás vai bater em retirada, porque ele vai saber o que Deus está na sua vida. É um Deus que abre porta, é um Deus, aleluia, que queima quando não joga por terra. Toda injustiça, toda obra de feitiçaria, macumbaria vai cair por terra, porque ele é um Deus de livramento, é um Deus que confirma a vitória. Então receba, irmão, estenda as mãos para cima, receba a presença de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia.
a rua direita, entrando na casa de Judas, porque o Senhor diz: entra na rua direita, vai estar na casa de Judas, ele já vai estar orando. Ele já estava orando, prostrado diante de Deus, porque todo arrependimento faz um homem, aleluia, se jogar na presença do Senhor, se ajoelhar na presença do Senhor, porque aleluia, nós somos falhos, nós somos pecadores, porque todos os dias temos que se ajoelhar na presença do Senhor e sermos humildes, aleluia, para que Deus possa nos perdoar todos os dias, porque o homem é atentado, porque o homem é levado a certas tentações, aleluia. Estamos que ser, aleluia, cobertos com a armadura do céu, com a unção do Senhor, com o sangue do Senhor, aleluia, porque o diabo está aí fora como um leão, com a boca aberta, puxando alguém para que possa tragar, mas a sua vida está sendo agora, aleluia, guardada nas mãos dele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele está do seu lado, nas horas mais difíceis, quando você acha que está sozinho ou sozinha, Deus está segurando as suas mãos e diz: mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, segura mais um pouquinho, que a minha bênção já está ali, a sua bênção já está ali, a sua bênção já está ali, a sua bênção já está ali. Quem crê? Quem crê? Ergue as suas mãos para cima e receba a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não desobedeceu, irmão. Quantos estão hoje desobedecendo a Deus, achando que tudo que está fazendo, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema nenhum também, isso aqui eu posso. Cuidado, cuidado, aleluia. Estão dando créditos para o que o mundo está oferecendo aí fora, coisas profanas que não agradam aos olhos do Senhor, e Deus está alertando a igreja. Deus está alertando a igreja, aleluia. São muitos que um momento como esse agradável de estar aqui na presença do Senhor estão nas televisões presos, aleluia, porque o mundo usa certas coisas para distrair o crente, aleluia, nas novelas, na televisão, mas Deus, aleluia, vai diante com ele agora, porque o encontro agora é marcado, o encontro agora é com ele, aleluia. É aí que Deus começa, aleluia, a ter um encontro marcado com este irmão e com esta irmã, porque tem compromisso, porque o homem tem que ter responsabilidade e compromisso na presença de Deus, e quando Deus tem a responsabilidade e compromisso, aleluia, e quando ele abre o seu coração, Deus atende, Deus ouve, Deus abre porta onde não há porta, Deus confirma a vitória para a igreja, porque a igreja hoje, meu irmão e minha irmã, aleluia, está às portas para que o Senhor possa vir buscar a igreja que foi lavada, remida na cruz do Calvário, aleluia. Deus está vindo buscar a noiva dele, Deus está vindo buscar a noiva dele, não é brincadeira, irmão, aleluia. Temos que ter certo cuidado hoje. Muitos não querem fazer mais a vontade do Senhor, estarem na desobediência, mas Deus está olhando lá de cima e diz: o encontro agora comigo vai ser diferente, aleluia. Deus vai pegar você pelo meio do caminho, e quando Deus pegar, aleluia, vai trazer você na presença dele. O negócio vai ser diferente, aleluia, porque você é dele, aleluia, porque você é o corpo dele, você é o templo dele. Então Deus vai te usar de uma maneira extraordinária, subhumana, transcendental, porque você é o canal, você é o canal. Aquele que é canal tem que estar ligado, tem que estar ligado. Quem está ligado no céu aqui nessa noite? Quem está ligado nessa noite? Receba a presença do Espírito Santo de Deus, receba o que estou recebendo aqui nessa noite, receba do Senhor aqui, aleluia, porque Deus tem promessa, aleluia. Deus jamais esquece aquele que tem promessa, e Deus vai fazer agora você sentir a presença dele. Meu Deus vai abrir porta para você, é porta material, é porta espiritual, é porta de emprego. Deus vai abrir porta de emprego, meu irmão, aleluia. Você pode crer que grande é o milagre na sua vida, porque eu creio na promessa, eu creio na promessa do Senhor, eu creio na promessa do Senhor, aleluia. Muitos não acham que nem Jesus vem buscar mais a igreja, estão vivendo a vida lá, vão ter, esquecendo a promessa, aleluia. Ai daquele que volta para trás, irmão, não olhamos para a direita nem para a esquerda, mas o caminho certo é o alvo, e o alvo, aleluia, é Jesus Cristo, não tem outro, aleluia. São muitos que estão ficando cegos no meio do caminho.
uma vitória. Deus vai abrir a visão nesta noite. É visão espiritual nesta noite. Deus vai dar visão espiritual nesta noite. Porque você, aleluia, você foi separado, você foi escolhido. Você não é deste mundo. Você é diferente. Você é diferente. Todos vão enxergar você diferente porque você, aleluia, é o templo do Espírito Santo. Você é diferente. Satanás vai olhar para você e dizer: eu não posso com ele, eu não posso com ela. Mas porque a promessa do Senhor está sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo o homem na extrema obediência. E que nessa extrema obediência ele obedece a voz de Deus e depois obedece. Está indo de encontro com aquele homem. Imagina Ananias com medo ainda de encontro. E quando chega na determinada casa de Judas, a rua direita, vê Saulo já prostrado, orando a Deus. E quando então ele escuta a voz do Senhor para ungir, declamar a unção, consagrar. A unção, a consagração, o óleo simboliza os três em um só: santo. Por quê? Devemos ser santos para estar na presença de Deus, fazer a vontade dele. Segundo, devemos ser fiel. Terceiro, obediente. Aleluia. Quantos que estão sendo infiéis na presença de Deus, falando que vai fazer, ele não faz tudo ao contrário. Mas Deus, aleluia, aleluia, vai te levantar esta noite para fazer tudo à vontade dele. Quando você começar a fazer a vontade dele, as portas vão começar a se abrir. Aleluia. Aleluia, as portas estão abrindo aqui nesta noite para a sua vida. Aleluia, porque Deus escolheu você para estar aqui. Aleluia, você está aqui nesta noite. A palavra é para você, é para o meu coração e para o seu coração nesta noite. Porque devemos ser fiel na presença dele. Devemos ser fiel, aleluia, perante a ele. Porque quando somos fiel, Deus será fiel conosco também. Deus vai abrir portas onde não tem porta. Deus vai confirmar a vitória para a vida do crente. Aleluia, você é crente, então levanta a sua mão. Você que é fiel, levanta a sua mão. Você que é obediente, levanta a sua mão. Receba a presença do Senhor. Então agradeça ao Senhor, louva ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar nesta noite. Sente a presença dele neste lugar. Aleluia, Deus. Raya Shaya Labacanta Raya Sheda Rabahaya Richanda Ramasturi Klama Shaya Bakaya. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ananias, ele teve um propósito com Deus, ele foi canal de bênção de Deus naquele dia. Eu vejo, depois da unção ser derramada, ele ser consagrado, o seu nome ser mudado. De Saulo passou a ser a Paulo, profeta de Deus. Aleluia, homem escolhido, vaso escolhido, porque você é um vaso escolhido de Deus. O seu nome vai mudar nesta noite. Aleluia. Todos vão olhar para você diferente. Quem é esse? Quem é essa que eu achei que estava lá embaixo, caído? Aleluia. Deus vai te levantar, vai te dar um novo nome. Aleluia. Deus vai te dar um novo nome nesta noite. Aleluia. Quem crê nessa mensagem, nessa palavra profética? Porque você é um vaso escolhido de Deus. O seu nome e a sua história vai mudar. A sua história não vai passar de largo. A sua história não vai passar de largo, mas vai se cumprir na sua vida. Toda promessa vai se cumprir na sua vida. Porque Deus tem promessa na vida da igreja. Porque Deus tem promessa daqueles que foram escolhidos, separados para uma determinada chamada, para uma determinada missão. Para um determinado ministério. Porque Deus tem a cada um o momento certo, a hora certa. Porque aqueles que obedecem, ouvem a voz de Deus, sabe esperar o momento certo, porque logo a sua vitória vem, porque logo a sua bênção vem. Aleluia. Os seus inimigos serão envergonhados. Deus vai te levantar nessa noite e grande a vitória na sua vida. Aleluia. Só que você tem que crer. Não combustível dois pensamentos. Esteja em um só pensamento, esteja em um só contato. Aleluia.